E agora eu vou comentar a prova da EBSER de 2025 para técnico em análises clínicas. Se liga nos detalhes. E essa é a questão número 31. Assinale a opção que indica corretamente a cor da tampa do tubo a vácuo e o anticoagulante correspondente para realizar o tempo de protrombina. A gente sabe muito bem que não é a tampa roxa com EDTA, né? A gente está falando aqui de coagulação. Nesse caso, não é o tubo com fluoreto, é o tubo com citrato de sódio, que tem a tampa azul. Uma questão fácil dessa, acredito que todo mundo acertou, ninguém tem dúvida. Tubo com tampa amarela sem anticoagulante, de jeito nenhum. Tampa verde com heparina, também de jeito nenhum. A questão 31 aqui, a resposta correta é a letra C, batendo certinho com o gabarito preliminar. Questão 32. Assinale a afirmativa correta em relação às práticas recomendadas para segregação de resíduos descritas no caderno de práticas de hotelaria hospitalar da segunda edição da EBSER, em conformidade com a portaria 142 de 2019. O profissional do hospital deve depositar o resíduo do grupo A, que é o potencialmente infectante, em lixeira comum, juntamente com papéis para reciclagem. Claro que não, né, gente? Lendo com calma aqui você já sabe, não precisava nem ter lido a portaria 6. As lixeiras do resíduo do grupo D, que é a comum, devem estar localizadas em ambiente isolado, juntamente com os resíduos potencialmente infectantes e esterilizados com álcool 70. A gente não faz nenhuma esterilização com álcool 70. E resíduo comum, ele não precisa desse isolamento todo, mas ele facilitou aqui colocando o álcool 70 para facilitar. O profissional do hospital deve transportar o resíduo do grupo A, que é infectante, em sacos de lixo comum de cor preto, de jeito nenhum, e depositar na lixeira de resíduo comum com hipoclorito e esterilização. Nada a ver, realmente uma questão para quem estudou super tranquilo. A gente sabe que o resíduo infectante, se você for submetê-lo a um tratamento obrigatório, é o saco vermelho, senão é um saco branco. Os resíduos do grupo E, que são os perfluorocortantes, podem ser depositados em frascos plásticos recicláveis de refrigerante. De jeito nenhum, né? A gente não vai fazer esse improviso num serviço de saúde. Recomenda-se que as lixeiras do hospital sejam padronizadas, identificadas conforme o tipo de resíduo e com outros recursos visuais que facilitem a correta segregação com a padronização de cores e símbolos. Aqui está perfeito, né, gente? A questão 32 não tem nenhuma dúvida, a resposta correta é a letra E. A 33. Assinale a alternativa correta em relação às características de alguns equipamentos e vidrarias no laboratório. Centrífuga. Equipamento utilizado para separação somente do soro do coágulo. Não deve ser utilizado para separar plasma. Que conversa é essa? De jeito nenhum. Balança. Equipamento utilizado para pesagem. Claro, a balança deve ser instalada em bancada livre de trepidações, nivelada e com calibração periódica. Todo equipamento de laboratório precisa de uma calibração periódica, ok? Então não é só para balança não, fica essa regra aí, qualquer vez que cair isso no concurso você já sabe. Vidrarias volumétricas são utilizadas para a medida exata de líquidos e sempre devem ser aquecidas, nunca a gente aquece uma vidraria volumétrica, então tá fora aqui também. Balão volumétrico, vidraria útil para o preparo de soluções ácidas e sem precisão. Sem precisão? O balão volumétrico é das vidrarias mais precisas que a gente tem no laboratório. Balão de fundo chato, vidraria útil para o congelamento de líquidos. Quem que vai congelar um balão de fundo chato? Ninguém vai fazer isso, até porque corre o risco dele romper. Você não é essa vidraria que você utiliza para congelar materiais. Mas, de todo jeito, não tem dúvida. Mas nunca deve ser aquecido, pois existe o risco de explosão. Nada a ver aqui. Tá uma questão super tranquila, a resposta é a letra B, não tem nenhuma dúvida e não cabe recurso aqui de jeito nenhum para uma questão como essa, simples, tranquila para os nossos alunos aqui, eu acho que não tiveram dificuldade nenhuma. 34. Em relação ao uso dos equipamentos hematológicos, olha, equipamentos hematológicos no laboratório clínico, realizado o exame do hemograma, assinale a alternativa correta. Ele quer a correta, vamos lá. A validação de um equipamento novo de fábrica é desnecessária. Nunca. Todo equipamento novo que chega no laboratório ele deve ser validado com a metodologia anterior, comparando com a metodologia nova. Isso aí não existe.
As amostras de sangue total, mesmo coaguladas, são adequadas para análise nos equipamentos hematológicos modernos? Nunca. Você vai fazer um hemograma com amostra coagulada? De jeito nenhum. O sistema eficiente de controle interno de qualidade dispensa a necessidade de participação de um programa de proficiência, que é o controle externo. Nunca. Você tem que fazer os dois, o controle interno e o controle externo. A análise das amostras de sangue, controle para avaliação da precisão, pode ser realizada uma vez ao ano nos equipamentos hematológicos em razão da elevada estabilidade do sistema analítico. Geralmente o equipamento hematológico tem uma elevada sensibilidade mesmo e estabilidade de sistema analítico, mas uma vez ao ano, aí pegou pesado, né? Os equipamentos hematológicos exigem uma condição ideal de instalação, manutenção preventiva, operação por profissional capacitado e um controle de qualidade analítico. Claro, você tem que ter isso não só para o equipamento de hemograma hematológico, mas para todos do laboratório. Mais uma questão sem nenhuma dúvida. A gente fala muito disso quando fala de equipamento para laboratório. Assinale a afirmativa correta em relação às técnicas laboratoriais para a detecção de doenças infecciosas. As técnicas enzimáticas para a detecção de doença infecciosa, como por exemplo o ensaio imunoenzimático, o ELISA, que no final é a mesma coisa, são técnicas para a detecção de antígenos de várias origens, sendo a reação revelada por uma ação de uma enzima. Claro, a enzima vai agir no substrato que vai agir no cromógeno. Aqui pode gerar uma dúvida porque ele fala são técnicas para detecção de antígenos de várias origens. São, mas elas também são técnicas que detectam anticorpos. Mas a questão não está dizendo que não. Então, por enquanto, verdadeiro só a letra A. Não existem equipamentos completamente automatizados para a realização de exames por técnicas enzimáticas visando a detecção de doença infecciosa. Assim, esses métodos não são utilizados no laboratório. Claro que é falso. Tem equipamento totalmente automatizado para fazer ELISA. Você bota o tubo lá, coletado o sangue e ele faz todo o resto. As técnicas de imunofluorescência direta e indireta não são adequadas para a detecção de agentes infecciosos. Oxente, claro que são. A gente fala muito dessas técnicas lá no Aprova Técnico. Então, são aulas curtas, objetivas, e eu deixo claro aqui, quem assistiu minha aula não erra essa aqui não. As técnicas imunocromatográficas fornecem os resultados somente após 72 horas, de jeito nenhum. É tanto que eles são chamados erroneamente, na minha opinião, de teste rápido, né? Ali 5, 10 minutos sai o resultado. As técnicas baseadas no conceito de point of care, que é aquele imunocromatografia mesmo, para a detecção de doenças infecciosas apresentam elevada frequência de falso positivo e não devem ser utilizadas em crianças com suspeita de infecção. Falso. Se fosse assim, eles não eram aprovados para ser utilizados no laboratório. Não tem esse tanto de falso positivo, não. São, inclusive, cada vez melhores. Então, desse modo, a melhor alternativa é a letra A, também uma questão que não tem dúvida, não tem o que questionar. As erradas estão bem erradas e a correta está completamente correta. Questão número 36. Assinale a afirmativa correta acerca das características ideais de um agente desinfetante. Vamos lá. O agente desinfetante pode ser tóxico. Desde quando? Se ele for tóxico, eu não posso utilizar. Desde que tenha um amplo espectro que possa ser facilmente inativado pelo calor e pela luz. Aqui é tudo que um agente desinfectante não pode ter. Se ele for facilmente desinfectado pelo calor e pela luz, ele não é bom desinfetante para ser utilizado. O agente desinfetante sempre deve ser derivado de álcool, sempre. Olha, quando cai numa questão sempre, você já sabe que não é. Tem desinfetante que não tem nada a ver com álcool, pois permite uma rápida evaporação, evitando a contaminação do meio ambiente, nada disso. Está errado. O melhor agente desinfetante a ser utilizado no laboratório clínico é o hipoclorito a 0,1%. Que pode ser facilmente obtido no comércio. Não é o melhor. Inclusive, ele faz ali uma desinfecção intermediária. A gente tem uns mais alta desinfecção e melhores do que o hipoclorito. Vai depender do contexto que ele está. E não é 0,1%. Geralmente é 1% que a gente utiliza. O agente desinfetante ideal é aquele com elevado poder oxidante. Como? Se ele for oxidante, você utilizar em um material metálico, vai ter aquela ferrugem formada. Nunca.
o qual pode ser amplamente utilizado no laboratório clínico, amplamente, inclusive para desinfecção de vidrarias e metais, de jeito nenhum. Ele facilitou aqui nessa questão, né? O agente desinfetante deve apresentar amplo espectro, perfeito, ação rápida é o ideal, não ser afetado ou inativado por fatores ambientais, ser atóxico, de fácil manuseio e não poluente. Pronto. Uma questão como essa não tem dúvida nenhuma. Letra E, resposta correta. Até agora, dessa prova que a gente viu, todas as questões estão perfeitas e fáceis para quem estudou, principalmente para quem estudou com o nosso material. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. 37. Em relação ao teste de Allen, eita, aqui é uma questão polêmica. Essa daqui é complicada, né? Em relação ao teste de Allen para coleta de sangue arterial, avalie as afirmativas a seguir. Aqui realmente complicou porque a gente não fala dessa técnica, a gente não faz esse procedimento. É um procedimento da enfermagem e não deveria cair no concurso de técnico de laboratório, ok? Mas acho difícil qualquer tipo de recurso anulando porque não deveria cair. Isso eu acho muito difícil. Por quê? Porque, querendo ou não, é uma técnica utilizada na coleta de sangue. Então, assim, você pode tentar argumentar, mas pela minha experiência, não vai adiantar o fato de dizer que esse não era um conteúdo que deveria cair na prova de técnico. Mas vamos ver as alternativas. Deve ser realizado somente em recém-nascidos, previamente à punção da artéria carótida, nada a ver com a artéria carótida. A gente vai ver aqui que ele vai falar do arco palmar e é com a artéria ulnar, a artéria radial. Então não tem nada a ver com a carótida. Primeiro é falso. Tem por objetivo verificar a permeabilidade do arco palmar e seu enchimento pela artéria ulnar. Isso é verdade. Você fecha a artéria ulnar assim e depois vai verificar se ele vai encher, se a mão vai ficar meio rósea. Na primeira fase do teste, comprime-se a artéria radial e ulnar, orientando o paciente a abrir e fechar a mão 5 vezes ou até um pouco mais, em média, observando a palidez. Verdade também. Ah, professor, nunca ouvi falar nessa técnica. Facilmente você vai achar no YouTube e você vai ver que a gente fecha as duas artérias, faz com que o paciente faça a movimentação e depois a gente solta para verificar se a mão ficou com as características mais rosadas, né? Rósea. Sequencialmente, a primeira fase faz a descompressão da artéria ulnar para verificar a perfusão. Perfeito. Realmente não deveria cair para técnico de laboratório, mas uma vez que caiu vai ser difícil para todo mundo. Confesso a vocês que eu não acertaria essa questão se eu estivesse fazendo a prova, porque aqui eu consultei qual é a técnica para poder verificar. Mas depois que eu li a técnica é super simples, é só para verificar o fluxo sanguíneo na região para funcionar tranquilamente. Desse modo, as respostas corretas aqui é a 2, 3 e 4, onde é a letra D, responde corretamente a questão número 37. Mas assim, o gabarito oficial foi a letra D, eu não acredito que adianta você fazer recurso, porque para esse tipo de argumento, as bancas geralmente não aceitam. Questão 38. Uma situação que surge quando um interesse privado do agente público pode influenciar de forma indevida o desempenho de sua função pública ou comprometer o interesse coletivo configura uma situação quando tem um interesse privado do agente público e esse interesse pode influenciar o desempenho da sua função. O que é que a gente tem? Tranquilo, quebra de sigilo, nada a ver, violação de confidencialidade é outra coisa, violação de privacidade, conflito de interesse. Eu não sei por que eles colocaram essa questão aqui junto das questões específicas para o técnico de laboratório, mas acredito que se você leu com tranquilidade, foi facilmente acertada, né? É uma questão tranquila de você verificar lendo aqui a introdução. 39. Em relação ao preparo do meio de cultura H-sangue no laboratório clínico, assinale a alternativa correta. O sangue humano é comumente utilizado no preparo do H-sangue, pois é facilmente obtido no laboratório. Claro que não. A gente faz H-sangue com sangue de carneiro, né? O sangue de carneiro não desfibrinado e hemolizado é a melhor opção para o preparo da cultura de H-sangue. Claro que não. Eu não vou fazer um H-sangue com sangue hemolizado.
aí e não desfibrinado. A gente usa o sangue de carneiro justamente para que ele seja desfibrinado mais facilmente e a gente possa fazer nosso meio de cultura. Então, falsa. O sangue desfibrinado de carneiro é indicado no preparo do H-sangue. Claro, todo mundo compra lá o vidrinho de sangue de carneiro e faz seu H-sangue tranquilamente. O sangue de carneiro hidrolisado é a melhor opção para o preparo do H-sangue, pois se trata do nutriente ideal para o crescimento de bactérias anaeróbias e fungos. A gente pode utilizar o sangue de carneiro hidrolisado, mas não é para preparar o H-sangue, então falso. O sangue deve ser adicionado no meio quente, pois as hemácias rompem facilitando o estudo da hemólise. Falso. Se eu usar o sangue em meio quente, eu vou produzir o H-chocolate. Vai romper as hemácias, mas aí ele não serve para analisar a hemólise. Para analisar a hemólise, eu tenho que usar o sangue inteiro com as hemácias inteirinhas, que eu quero verificar a hemólise feita pela bactéria. Então, deixa eu ver aqui qual é a resposta. A resposta correta é a letra C. Também uma questão sem nenhuma dúvida, bem feita, tranquila, dá para você acertar. Questão 40. Assinale a alternativa correta em relação à segregação. Segregação, né? Separação ali dos resíduos, acondicionamento e identificação de resíduos de serviços de saúde. Vamos lá. Os resíduos que não apresentam risco biológico ou químico não podem ser encaminhados para reciclagem. Gente, se ele não tem risco nenhum, ele pode ser encaminhado para reciclagem tranquilamente. Falso. Os resíduos líquidos podem ser acondicionados em recipientes PET. Não tem recipiente PET de polietileno na legislação, na RDC 222, em lugar nenhum. Então, se não está na RDC, a gente não pode dizer que pode de jeito nenhum. O transporte interno dos resíduos no laboratório clínico deve ser realizado somente aos finais de semana. Não tem essa regra em lugar nenhum. A gente pode fazer o transporte, agora claro que tem que tomar cuidado para não ocorrer durante um momento que tenha muito fluxo de funcionário e assim sucessivamente. Os meios de cultura e os instrumentais utilizados para transferência, inoculação e mistura de cultura podem ser descartados sem a necessidade de tratamento. Não, precisa sim ter tratamento. É por isso que na microbiologia o correto é você ter sempre o saco vermelho, porque esses materiais vão sofrer tratamento, que é uma esterilização, antes de ter o descarte adequado. Os materiais perfurocortantes devem ser descartados em recipientes identificados, rígidos, providos com tampa, resistente à punctura, ruptura e vazamento. Tava fácil essa questão também, né, pessoal? Você não errou essa questão. Eu tenho certeza, nossos alunos não erravam essa aqui, se leram com calma, não errava de jeito nenhum. Lá na nossa aula de resíduos, de materiais de laboratório, dá tranquilamente para você acertar essa questão. Questão número 42. Em relação ao sigilo, a privacidade e a confidencialidade das informações no atendimento à saúde, avalie afirmativas a seguir. O sigilo e a privacidade referem-se à maneira pela qual os profissionais devem tratar as informações colhidas no atendimento, com certeza, tanto com sigilo quanto com privacidade. Perfeito. A confidencialidade diz respeito à atitude requerida dos profissionais para lidar com as informações advindas do relacionamento. Claro, a gente tem que ter a confidencialidade das informações obtidas durante o atendimento. O sigilo, a privacidade e a confidencialidade são deveres profissionais no manuseio da informação, bem como um direito dos usuários também. Perfeito. Então, qual é a resposta correta? Letra E. Não tem dúvida nenhuma. Não tem nenhuma possibilidade de você reclamar dessa questão, por exemplo, do gabarito se a letra E. Questão 43. A técnica utilizada no laboratório clínico para pesquisa de anticorpos antinucleares, também chamada como fator antinúcleo FAN, eu até enfatizei sobre o FAN na nossa mega revisão. Ele está falando o quê? EA, ele quer saber a técnica utilizada. Lâmina de sangue periférico, nada, com Leishman, de jeito nenhum. Lâmina de sangue com Romanovsky, de jeito nenhum. Imunofluorescência direta, não, é indireta. E aqui ele falou utilizando neutrófilos hipersegmentados, nada a ver. Imunofluorescência indireta, perfeito, utilizando células HELP2. Isso aqui, exatamente assim que é a técnica de FAN. Quimiluminescência também nada a ver. Quem assistiu nossa mega revisão ou quem é aluno à prova não erra uma questão dessa de jeito nenhum. Questão 44. Assinale a afirmativa correta em relação à coleta de sangue venoso, hein? Sangue venoso. As veias ideais e preferenciais para venopulsão são aquelas localizadas no dorso do pé,
Em adultos e crianças, as preferenciais, de jeito nenhum. A gente lembra que é lá na nossa fossa antecubital. A punção arterial é sempre a melhor alternativa quando há dificuldade na coleta por venopunção. Nessa condição, a primeira opção é a coleta da artéria aorta. De jeito nenhum. Nunca a primeira opção vai ser a coleta e muito menos da coleta aorta. A gente, se não conseguiu na venopunção no antebraço, vai procurar no dorso da mão, no pé, na cabeça, mas nunca é uma opção logo ir para a artéria, certo? O local de preferência para a venopunção é a fossa antecubital, no membro superior, claro, onde está localizado um grande número de veias próximas à superfície e um pouco distante dos nervos. Perfeitamente, letra C aqui está correta. A área de hematoma sempre deve ser o local a ser repuncionado, nunca. Você deve evitar esse local. Essa aqui, quem coleta, não é uma dessa, não. As veias trombosadas devem ser consideradas como preferenciais para venopunção. De jeito nenhum, né? Se a veia está trombosada, você vai tentar coletar nela? De jeito nenhum. O sangue vai migrar com muita dificuldade e o paciente vai sentir muita dor. Letra C. Essa questão 44 também não tem do que vocês reclamarem. Questão 45. O método laboratorial utilizado para a dosagem de calciônico no laboratório clínico é, que bela questão, método enzimático, não, ultravioleta, não, cinético de ponto final, não, eletroquimiluminescência, não, eletrodo íon seletivo, é com ele que a gente faz pH, sódio, potássio, calciônico, flúor. Então, não tem dúvida, aqueles equipamentozinhos que a gente faz manual. E quando é no equipamento automatizado, também é numa parte dele que utiliza o eletrodo íon seletivo. Falei disso aqui, inclusive mostrei lá na nossa mega revisão e tem uma aula evidenciando isso também lá no curso à prova, hein, gente? Aluno aqui não pode ter errado essa, não. 46. Assinale a afirmativa correta acerca da ação bactericida de um agente químico. Ação bactericida de um agente químico. Vamos lá. A ação bactericida de um agente químico visa eliminar, bactericida. Bactericida é para matar a bactéria, né? Visa eliminar as bactérias, sendo uma ação irreversível, mesmo que o agente químico seja removido. Se ele é bactericida, ele matou a bactéria. Se não tem bactéria, ela não vai se multiplicar mais, a não ser que o local seja contaminado por outro agente. Eu achei boa essa aqui, viu? Tá correto. Vamos ver se tem uma frase mais correta do que essa. A ação bactericida de um agente químico tem a propriedade somente de inibir a multiplicação. Não. Aí seria bacteriostático. Quando o agente químico bactericida é removido, observa-se a retomada da multiplicação bacteriana. Não, porque se ele é bactericida, a bactéria que estava ali morreu. O que pode acontecer é o local ser contaminado de novo e aí novas bactérias se multiplicarem. Mas se ele é bactericida, ali ele matou a bactéria. O agente químico bactericida não é mais utilizado em ambiente de laboratório, pois interfere nos métodos moleculares que necessitam do crescimento bacteriano viral. Não, ele é utilizado para outra coisa, não tem nada a ver. Num método que você precisa que a bactéria esteja viva, você não vai usar, mas ele é amplamente utilizado no laboratório, sim. Os termos ação bactericida e ação bacteriostática são sinônimos? Não. Bacteriostático você para a multiplicação bacteriana e bactericida você mata a bactéria. Não tem nenhuma resposta aqui que seja melhor do que a letra A. Então, 46, letra A. 47. A dosagem de glicose numa amostra de plasma por método enzimático colorimétrico resultou no valor de 750. Aqui foi o valor que deu. A consultar o procedimento técnico para essa metodologia, o analista verificou que a linearidade do teste era de 500 mg, ou seja, ele avaliava numa linearidade até no máximo o valor de 500. Assinale a afirmativa correta acerca da conduta a ser tomada. E o valor deu o quê? Deu 750. Deu fora da faixa de linearidade do nosso teste. Vou fazer um gráfico aqui. Está aqui a linearidade que é, vou botar aqui de 0 a 500, né? Vou considerar que é de 0, apesar da questão não falar de 0 a 500.
e ele deu 750. O que é que a gente faz? Quem trabalha em laboratório sabe fazer isso com frequência. O resultado pode ser liberado, pois o resultado está dentro da faixa. Não, está fora da faixa. Às vezes, os equipamentos nem liberam 750, ele libera maior do que 500. E aí, o que é que você faz para saber o valor exato? Pegou a dica? A amostra deve ser diluída até a obtenção de um resultado dentro da faixa de linearidade para uso. Perfeito. Então, se deu aqui maior do que 500, você dilui, o valor vai dar, sei lá, 350, e aí depois você multiplica pelo fator de diluição. Geralmente os equipamentos fazem isso de forma automática. A amostra deve ser concentrada e novamente analisada? Não. A amostra deve ser analisada por um método manual não colorimétrico com linearidade inferior a 500? Não. Ela até pode ser analisada por um método não colorimétrico, mas com uma linearidade maior do que 500, porque aí você conseguiria visualizar, mas nada a ver aqui na questão, e a dosagem deve ser repetida triplicando o volume do reagente. Nunca, se você fizer isso, você não vai resolver o problema. O que você resolve o problema nesses casos é fazendo a diluição da amostra até que o resultado entre da faixa da linearidade e você possa liberar, multiplicando pelo fator de diluição tranquilamente. 47, letra B, não vejo motivo para questionar essa questão. 48. Assinale a afirmativa correta em relação ao exame de cultura de urina. Urocultura. A cultura de urina deve ser realizada por metodologia quantitativa, em que é estimado o número de unidades formadoras de colônia na urina, UFC por ml, a partir de uma amostra não centrifugada. E isso está certo. Você pega a urina do jeito que ela chega no laboratório, coletada em frasco estéreo, e aí você semeia na placa de Petri. Você não vai centrifugar de jeito nenhum. Centrifugação de urina é para a uroanálise, não para a urocultura. A amostra de urina após a coleta em frasco não estéreo, de jeito nenhum. Frasco não estéreo para a urocultura. A amostra de urina necessita ser centrifugada sob refrigeração, ela não vai ser centrifugada para a urocultura. A urina poderá ser coletada em frasco não estéreo, de jeito nenhum. Para o sumário de urina até pode, mas a questão é para cultura de urina, para urocultura. Urocultura tem que ser o frasco estéreo de qualquer jeito, não adianta. A letra E. Nas situações onde não for possível o transporte da amostra de urina ao laboratório em até 2 horas, deve-se congelar a amostra com gelo seco para o transporte. A gente não pode congelar a amostra de urina para fazer urocultura. A gente vai refrigerar a amostra? Sim, mas congelar de jeito nenhum. Nesta situação, a amostra é estável por até 72 horas. Ela é estável até por 48 horas, mas sob refrigeração, não congelada. Então, não tem dúvida, não tem motivo para reclamar. A resposta correta da questão é a letra A. Questão 49. Em relação ao manuseio da pipeta graduada e da pipeta volumétrica, assinale a afirmativa correta. A pipeta graduada é utilizada para medição de volumes variáveis de líquidos com uma boa precisão dentro de uma determinada escala. Perfeito. A pipeta volumétrica é utilizada para medidas precisas de volume fixo de líquidos. Perfeito. Não tem problema aqui nessa afirmativa. Ela quer o que? A correta? Por enquanto, já achamos uma boa. Os termos pipeta graduada e volumétrica são sinônimos? Não, de jeito nenhum. São pipetas totalmente diferentes. A pipeta graduada é utilizada para medida de volumes fixos? Não. Pipeta que mede volume fixo é a pipeta volumétrica. A graduada, não. E ele falou aqui pipeta graduada, então tá errado. A pipeta graduada deve ser utilizada somente para reagentes ácidos e a pipeta volumétrica deve ser utilizada somente para reagentes alcalinos. Essa diferenciação se deve à composição do material utilizado na produção. Nada a ver, que foi uma viagem realmente para quem não sabe nada de pipeta marcar. Letra E. A pipeta graduada pode ser aquecida na estufa em temperaturas de 100 graus. De jeito nenhum. Nem a graduada, nem a volumétrica. E a pipeta volumétrica suporta temperatura de até 200 graus Celsius. De jeito nenhum. É só você pegar a pipeta que ela vai estar lá dizendo para manter em temperatura ambiente. A resposta correta é a letra A, também uma questão que não tem nenhuma dúvida e nenhuma dificuldade. A finalidade do uso do fluoreto de sódio num tubo a vácuo de plástico com a tampa cinza para coleta de glicose plasmática
Olha, geralmente o tubo de fluoreto, ele tem o fluoreto e ele tem junto o EDTA. O fluoreto, ele tem a função de inibir a degradação da glicose, que é a glicólise, por qualquer coisa, qualquer metabolismo que ainda continue ocorrendo naquela amostra de sangue, ou pela presença de micro-organismos, seja lá por que for. Então, nesse caso aqui, qual é a função do fluoreto de sódio? O fluoreto, ele inibe a glicólise. Letra B. Ação exclusiva de anticoagulante? Não. Quem tem ação de anticoagulante é o EDTA, que vai estar junto com ele. Inibição da glicogenólise, ação anticoagulante. Inibição do ciclo de Krebs, estímulo de neoglicogênese? Não. Ele inibe a glicólise, que é a lise, o rompimento da glicose, ou a utilização dela por células que estejam ali presentes. Desse modo, a letra B também não tem nenhuma dúvida, essa questão número 50. Questão 51, assinale a afirmativa correta em relação à pesquisa de bacilos alcoácidos resistentes, os famosos BAR, pela coloração de Ziehl-Neelsen. A pesquisa de bacilos alcoácidos resistentes em amostra de escarro pela coloração de Ziehl-Neelsen não deve mais ser utilizada no laboratório clínico devido ao elevado custo. A técnica é uma técnica demorada e há muito baixa sensibilidade e elevada especificidade. Olhe, aqui ele está deixando claro que não deve ser mais utilizada. Isso é falso. Claro que deve ser utilizada. Ela tem uma baixa sensibilidade? Tem, mas ela tem uma alta especificidade, ela tem um baixo custo, não é uma técnica demorada, então ela é boa para ser utilizada no laboratório. Essa afirmação aí é falsa. Leia com calma para você visualizar. Quanto mais baixa a quantidade de bacilos presentes na amostra de escarro, maior a probabilidade de positividade. Claro que não, né? Se tem menos bacilos, menor é a probabilidade de você ter uma positividade lá no Ziehl-Neelsen, pois os bacilos sempre formam colônias facilitando a detecção. Antes fosse. Letra C. A pesquisa de bacilos alcoácidos resistentes não é específica, pois a positividade para micro-organismo alcoácido resistente pela coloração de Ziehl-Neelsen não garante que seja micobactéria. Isso aqui está correto. Olha, o mais comum é a gente saber que os bacilos alcoácidos são micobactérias. Mas, por exemplo, o Mycobacterium, ele vai dar positivo lá no Ziehl-Neelsen, mas também, outro exemplo é a nocardia. A nocardia também vai dar positivo. Então, não é específico de ser o Mycobacterium. Aí vai juntar essa baciloscopia com a cultura do micobactério, que é feita lá no Lowenstein-Janssen, e com as características clínicas do paciente para fechar o diagnóstico. Você olha ali, vê BAR, você vai dizer, BAR positivo. Você não diz que é o micobactério. Isso está perfeito. Mas, a depender do sintoma do paciente, aí o diagnóstico já fica mais perto. A coloração de Gram é o método de escolha para pesquisa de bacilos alcoácidos? Claro que não. Resultado positivo na pesquisa de bacilos alcoácidos pela coloração de Leishman. Tem nada de coloração de Leishman na história. Então, a resposta correta para a questão 51 é a letra C. Realmente, não é exclusivo do micobactério. Pode dar positivo na lâmina e ser nocardia. Tem outros gêneros também que pode ser, mas o mais comum é ou Mycobacterium ou nocardia. São as duas bactérias que positivam, que são, na verdade, bacilos alcoácidos resistentes. 52. Em relação ao gerenciamento de resíduos de saúde, analise a afirmativa correta. Caiu bastante questão de gerenciamento, hein? O tratamento de resíduos refere-se à aplicação de método, técnica ou processo que modifique as características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou de danos ao meio ambiente. Perfeito. Esse é o tratamento dado aos resíduos para reduzir a possibilidade de qualquer tipo de infecção e contaminação e tal. A letra A está perfeita, não estou vendo problema aqui. Vamos ver o resto. O tratamento dos resíduos deve ser realizado somente no próprio estabelecimento. Se você ler a RDC 222, ele fala que alguns resíduos devem ser tratados no estabelecimento e outros podem ser tratados fora do estabelecimento. Então aqui é falso, hein?
Letra C. Os métodos comumente utilizados para inativação de resíduos de serviço de saúde são aquecimento à água, uso do álcool, hipoclorito. Não tem nada a ver. Aqui ele brincou nessa questão. Você tem autoclavagem, tem incineração, tudo isso, mas jogar água a 100 graus Celsius e uso de álcool a 40%, hipoclorito a 0,1%, de jeito nenhum. A autoclavagem não é capaz de eliminar micro-organismos. Claro que é, se a gente utiliza em todo o hospital. Os resíduos de saúde após autoclavagem sempre devem ser tratados com radiação ionizante ou pirólise. Claro que não, autoclave é suficiente sim. A segregação de descarte de resíduos perfurocortantes podem ser realizadas em frascos de vidro reutilizado ou frasco de refrigerante. De novo, essa história de frasco de refrigerante falsa. A melhor alternativa para essa questão é a letra A. Agora vamos para a questão 53. Em relação ao uso de equipamentos de proteção individual, é correto afirmar: os EPIs devem ser inspecionados anualmente quanto ao estado de conservação e segurança e armazenados em local de difícil acesso para evitar furto. Claro que não. Os EPIs devem estar em local de fácil acesso para você utilizar sempre que precisa. O uso de luvas dispensa a necessidade de lavagem das mãos. Claro que não. Você lava as mãos e depois você calça as luvas. Não cabe ao empregador adquirir os EPI. Os EPIs devem ser adquiridos pelo próprio trabalhador. Cabe ao empregador somente sugerir ao trabalhador quando há necessidade de uso de EPI. De jeito nenhum, ele tem que fornecer os EPIs para você trabalhar também. Nada de não cabe ao empregador. Você não compra luva para trabalhar num laboratório, de jeito nenhum. Há um jaleco, aí você ainda compra o seu, mas a maioria dos EPIs deve ser fornecidos pelo empregador. Quanto ao uso de EPI, cabe ao trabalhador usar os EPIs fornecidos pela organização, de modo a utilizá-lo apenas para a finalidade a que se destinam. Sim, você vai usar os EPIs quando você estiver trabalhando. Responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação do EPI. Sim. Comunicar à organização quando tiver extraviado, danificado ou qualquer alteração que torne impróprio para o uso e cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado. Perfeito. Você tem que tomar conta do seu EPI que você está utilizando. Isso aí não tem dúvida nenhuma. O empregador deve registrar o fornecimento dos EPIs ao trabalhador, mas não pode exigir e nem sugerir o uso. Claro que ele pode exigir e sugerir. As duas coisas. O empregador doa o EPI e você, como empregado, é obrigado a utilizar. Então, a letra D é a alternativa correta para essa questão. Também não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma dificuldade, não vejo nenhum motivo para reclamar dela. Questão número 54. Assinale a afirmativa correta em relação ao processamento e centrifugação da urina para obtenção do sedimento urinário para a realização do exame de rotina da urina, da uroanálise. Então vamos ver lá como é o processamento. Eu enfatizei isso na mega revisão, no curso à prova, e chamo bem a atenção, inclusive para os valores de centrifugação, de quantidades, etc. A amostra de urina deve ser centrifugada a uma velocidade de 10.000 a 15.000 RPM por 60 minutos. E aqui eles exageraram, hein? É de 1.500 a 2.000 RPM por 5 minutos. Né? Então, completamente falso. A centrifugação da amostra de urina para a obtenção do sedimento urinário é fortemente influenciada pela velocidade, sim, pelo tempo e pelo volume de urina utilizado. Esses itens devem ser padronizados pelo laboratório. Claro, você não centrifuga valores diferentes, quantidades diferentes, por tempos diferentes. Tudo isso tem que ser padronizado lá no laboratório. Então, a afirmativa correta. O volume adequado de urina para ser centrifugado é de no mínimo 500 ml. Claro que não, né, gente? Claro que não. Você tem ali um tubo Falco de no máximo 15 ml, você recebe ali no coletor de urina cerca de 30, 40, 50 ml, mas 500 ml de jeito nenhum na urina de rotina. O tempo de centrifugação da urina deve ser rigorosamente controlado e não deve ser superior a 3 minutos. Pela norma que a gente segue é 5 minutos. Numa velocidade superior a 100.000 rotações, nunca. É 5 minutos até no máximo 2.000 rotações, né? 2.000 RPM. A utilização do mecanismo de frenagem da centrífuga deve ser sempre ativada para finalizar o processo. Você não ativa
o mecanismo de frenagem da centrífuga. Quando ela chega no tempo certo, aí ela mesmo vai reduzindo a velocidade. Você não freia a centrífuga, não. Não deve ser sempre ativada de jeito nenhum, visando garantir o tempo exato de centrifugação da amostra e a qualidade do sedimento. Não. Se você ficar usando a frenagem da centrífuga direto, você vai estragar a centrífuga. Você marca o tempo e quando chega no tempo, o correto é você, se a centrífuga for totalmente manual, você reduz a aceleração e deixa que ela pare sozinha. Desse modo, a melhor alternativa aqui é a B também, não vejo nenhuma dúvida nesse tipo de questão. 55. Em relação às normas de biossegurança no laboratório clínico, analise a afirmativa correta. O risco biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a um agente biológico, como os micro-organismos geneticamente modificados ou não, cultura de células, parasitas, toxinas e os príons, que são materiais parecidos com vírus. Não vamos entrar nessa história agora, mas assim, considere aqui príons como se fossem semelhantes a vírus. Sim, está correto. O risco biológico é isso. É a probabilidade de você se infectar por qualquer uma dessas situações. A adesão do trabalhador aos programas de treinamento dos trabalhadores em biossegurança, uso de equipamentos de proteção individual, controle de infecções ou programas de vigilância e saúde é opcional, nunca é obrigatório. O uso de adornos, como por exemplo anéis, colares, brincos, relógios, correntes dentro do laboratório não é proibido. Claro que é proibido. Não entendi, aqui ele está fazendo umas questões bem simples, estou até estranhando. Os locais do serviço de saúde onde existe a possibilidade de exposição a agente biológico patogênico não necessita de um lavatório exclusivo. Claro que necessita. O uso de hipoclorita 0,1% ou sabonete ácido é suficiente para a asepsia das mãos. Primeiro, não é a asepsia das mãos, é a antissepsia. E depois que não é suficiente, você tem que ter sim lá uma pia para você fazer a higienização com água e sabão neutro. O consumo e armazenamento de alimentos e bebidas dentro do laboratório clínico é permitido, desde que manipulado com luva estéril. Nunca, né, gente? Aqui você não precisa nem terminar de ler. A melhor alternativa para a questão número 55 é a letra A, e não tem dúvida nenhuma nessa questão. Questão 56. A formulação de 1 litro de solução de cloreto de sódio a 0,9% é... Olhe, eu falei muito exaustivamente no nosso aulão para preparo de soluções. Se é 0,9%, você vai botar 0,9 gramas para cada 100 ml. Você quer preparar 1 litro, foi o que ele pediu, não é isso? 1.000 ml. Você vai precisar de quanto? Você vai multiplicar cruzando, ou seja, vai ser 100 vezes x é igual a 0,9 vezes 1.000. X vai ser igual a 0,9 vezes 1.000 dividido por 100. Se eu cortar 2 zeros embaixo, 2 zeros acima, o nosso x aqui vai ser 0,9 vezes 10, que dá 9 gramas. Então, nesse caso, eu vou precisar de 9 gramas e completar até fazer 1 litro de água. Qual é a opção? Letra B, não tem dúvida nenhuma. Dissolver 9 gramas de cloreto de sódio com água destilada até 1 litro em um balão volumétrico. Letra B responde a 56. Nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade, principalmente para quem assistiu nossos aulões e no curso à prova também está lá muitas questões até muito mais difíceis do que essa. Questão 57. Assinale a opção que representa corretamente o nome do método e um princípio metodológico de maior sensibilidade para a detecção e identificação de ovos pesados de helmintos. Ele quer uma metodologia que tenha muita sensibilidade, maior sensibilidade para detecção e identificação de ovos pesados de helmintos. Ele deixou claro. Método de Faust e colaboradores. Método de Faust é para cistos e ovos leves. Hidrotropismo negativo das larvas. Falso. Método de Hoffman, Pons e Jonah, que é a sedimentação espontânea. Sedimentação por força gravitacional. Eu adorei essa questão aqui, porque ele botou sedimentação por força gravitacional. O que é força gravitacional? Aquela força que está nas nossas cabeças e que fazem com que a gente fique preso no chão. Se a gente estivesse lá
no céu, a gente estaria o quê? Flutuando, igual os astronautas. Então, é a força gravitacional que empurra a gente para baixo e que vai empurrar os ovos pesados para o finalzinho ali do cálice. Então, está corretamente, é a sedimentação espontânea. Método de HIT, hidrotropismo positivo das larvas, nada a ver, HIT não tem nada a ver com hidrotropismo positivo de larva. Berma Moraes, centrífugo, centrifugação, sedimentação de jeito nenhum. Berma Moraes a gente não faz, não é esse o princípio. E Rugai também é semelhante ao Berma Moraes, não tem nada de centrífugo, flutuação. Os métodos são outros e a gente revisou isso no aulão, uma por uma, hein? Nesse caso aqui, a letra B responde corretamente essa questão. Espero que realmente vocês não tenham errado essa questão aqui, porque ela estava fácil e bem feita. Ele substituiu sedimentação espontânea por sedimentação por força gravitacional, que é a mesma coisa. Questão 58. Assinale a alternativa correta em relação ao processo de lavagem de vidraria no laboratório. A lavagem de vidraria utilizada no laboratório clínico pode ser realizada com detergente líquido comum e enxaguada somente com água de torneira? Não. No final, você tem que passar água destilada. A vidraria de laboratório não deve ser lavada. Quem disse isso? Após o uso, recomenda-se a secagem em autoclave? Claro que não. Se deve ser lavada sim. A vidraria de laboratório geralmente é lavada com o auxílio de escovas e solução de detergente neutro, enxaguada com água corrente sim e posteriormente com água pura. Pode ser destilada ou deionizada, secando em um local protegido de poeira ou em estufa de secagem. Exceto para a vidraria com precisão, que aí ela não pode ficar em temperatura mais alta. Mas o que não é de precisão, você seca na estufa de secagem, sim. Perfeito. A vidraria de precisão, como baldes volumétricos e pipetas volumétricas, devem ser secadas em temperaturas acima de 200. Nunca. Vidraria de precisão é temperatura ambiente, sempre. A lavagem da vidraria de laboratório deve ser realizada uma vez ao ano. Aí complicou, né? Você vai lavar as vidrarias uma vez ao ano e você não vai utilizar nesse ano todo, sob o risco de quebra acidental e rachaduras durante o elevado calor durante a secagem. Não, você deve lavar toda vez que utilizar ou quando ela ficar muito tempo lá na estante sem ser utilizada. A resposta correta aqui é a letra C, também uma questão que não tem nenhuma dúvida, nenhuma interpretação duvidosa. Questão 59. Em relação à utilização de autoclave no laboratório, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Autoclave e estufa são termos sinônimos. Não. Autoclave é um equipamento, estufa é outra, totalmente diferentes. As autoclaves não necessitam de calibração. Claro que necessitam. Todo equipamento de laboratório necessita. A formação de vapor é o suficiente? Nunca. Todo equipamento de laboratório necessita de calibração. Esqueça essa possibilidade de algum não precisar. A autoclave é útil na esterilização de vidrarias volumétricas? Não. Eu não posso aquecer uma vidraria volumétrica. E na autoclave eu tenho uma temperatura alta, então nada de jeito nenhum. Letra D. A autoclave é um equipamento utilizado para esterilizar objetos por meio do calor úmido sob a forma de vapor d'água, isso, e sob a pressão, sendo considerado um dispositivo eficiente para esterilização. Perfeito. Não tinha como errar essa não, hein? A autoclave é um equipamento de grande utilidade para a preservação das amostras biológicas que necessitam ser mantidas em baixa temperatura, após a esterilização. Após o processo de esterilização, as amostras biológicas se mantêm estáveis por 10 anos. Nunca. Nada a ver. A autoclave a gente trabalha com 121 a 131 graus Celsius com uma pressão elevada. Nesse caso aqui não tem nada de baixa temperatura de autoclave. A resposta correta é a letra D e não tem nenhuma dúvida também com relação a essa questão. A número 60 e última questão da prova. Os equipamentos de proteção individual e coletiva são dispositivos de segurança essenciais para a segurança e saúde dos profissionais. Em relação ao tema, correta, de novo, caiu muito sobre EPI, hein, nessa prova. A utilização de luvas somente está indicada para manipulação de materiais. De jeito nenhum, né, gente? A luva a gente utiliza para vários materiais e a gente não sabe se está contaminado ou não. Não há obrigatoriedade de instalação de chuveiros e lava-óleos em ambiente do laboratório. Estes EPCs podem ser instalados somente no vestiário para higiene. Nunca todo laboratório tem obrigatoriamente que ter um lava-óleos e um chuveiro de emergência. Os EPIs e EPCs somente são obrigatórios em laboratórios de pesquisa. Nunca em
todos os laboratórios, inclusive de pesquisa e os que não são de pesquisa. O laboratório clínico de rotina não necessita desses dispositivos. Necessita sim, e muito, até mais do que os de pesquisa. Os EPIs são equipamentos de elevado custo e devem ser disponibilizados somente para os colaboradores que manipulam produtos químicos corrosivos. De jeito nenhum, são equipamentos de proteção e devem ser disponíveis para todos os colaboradores. O uso de óculos de segurança é essencial para prevenir os respingos nos olhos, que potencialmente podem causar infecção proveniente das amostras biológicas, irritação nos olhos e lesões por ação de soluções e reagentes. Perfeito! Mais uma questão que não tem qualquer dúvida. Eu achei essa prova aqui para vocês muito bem feita, viu? Tranquila, quem estudou e se preparou não tem dificuldade nenhuma. Espero que tenha ficado claro para você e até as próximas provas, próximos concursos e próximas questões.